Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. E aí, pessoal, tudo bem? Bora lá para mais um dia de sabedoria. Gente, hoje é dia 8 de agosto. Nesse capítulo 8, ele chama discurso da sabedoria, né? A sabedoria se coloca no lugar de um profeta, como se ela fosse um profeta e que apregou em público, né? A respeito da sabedoria e das vantagens de adquirir a sabedoria, né? E como a gente já sabe, quem adquire a sabedoria conta com algo valiosíssimo, mais valioso do que o ouro e a prata. E depois a sabedoria vai lá, né? E coloca, ela está relacionada à sagacidade e à reflexão, né? Que acaba que elas dão caráter e autoridade para quem possui, né? Depois que, se a pessoa tiver autoconsciência de que ela é uma criatura, né? Ela faz o quê? Ela vai de mão dada com o Criador para fazer o seu trabalho. Então, a partir do momento que nós temos a autoconsciência de que somos criatura, nos colocamos no lugar de criatura, a gente vai junto do Criador para desenvolver o trabalho que a gente tem para desenvolver, né? Só que o quê? A gente valoriza a nossa pré-existência, né? E a sabedoria se declara, né? Dom ofertado ao restante, que somos nós. Ou seja, a sabedoria, ela é um dom ofertado de Deus a nós. E nós temos que, dia a dia, trabalhar para adquirir essa sabedoria. E a terceira coisa é que é uma alternativa que o ser humano tem de se solucionar a partir da liberdade de querer possuir a sabedoria. Porque ela é um dom. Só que é aquilo que a gente já falou, não é que Deus estala os dedos e faz de nós pessoas sábias, não. Para adquirir a sabedoria é necessário correr atrás dela, buscar, estudar, conhecer, adquirir inteligência. E não é todo mundo que está interessado nisso, né? E aí, ela deixa a critério de cada um. Lembrando que caminhar para uma meta feliz, né? E se você se desentende com a sabedoria, você se perde ou morre. Então, se você adquire a sabedoria, você caminha para uma meta feliz. Agora, se você não adquire, você se perde ou morre. Então, ele começa esse capítulo 8 falando, né? Porventura não clama a sabedoria e a inteligência não eleva a sua voz? No cume da montanha, posta-se ela e nas encruzilhadas dos caminhos. Alça sua voz na entrada das torres, junto às portas nas proximidades da cidade. É a vós, homens, que eu apelo. Minha voz se dirige aos filhos dos homens. Ó simples, aprendei a prudência, adquiri inteligência. Ó insensatos, prestai atenção, pois coisas magníficas vos anuncio.
meus lábios só sairão retidão. Porque minha boca proclama a verdade, meus lábios detestam a iniquidade. E todas as palavras da minha boca são justas. Nelas não há de falso, nada de falso nem tortuoso. Ô, gente, a sabedoria, ela está clamando a gente que a gente vá em direção a adquirir ela. E sabe o que me veio aqui agora? Ela está prometendo caminhos de vida. E às vezes vem cada proposta e a gente simplesmente acredita em propostas que só nos levam à morte. Em propostas que têm promessas de um retorno absurdo e a gente simplesmente cai. Agora, olha o que a sabedoria está prometendo para a gente, né? Fala que os lábios dela detestam a iniquidade, que as palavras dela são justas, né? Adquirir, prestar atenção, porque eu vou dar caminho de vida. O que eu anuncio leva você à riqueza, é mais valioso do que o ouro e a prata. E ainda assim, às vezes, a gente simplesmente ouve isso daqui e não faz caso. Por quê? Será que é tão difícil assim a gente adquirir a sabedoria? Será que nós, seres humanos, gostamos das coisas mais fáceis? Gostamos das coisas de mão beijada? Ela continua falando lá, ó. São claras para os que as entendem e retas para os que chegou a ciência. Recebei a instrução e não o dinheiro. Preferi a ciência ao fino ouro, pois a sabedoria vale mais que as pérolas e joia alguma a pode igualar. Então, o que ela está falando? Prefira a mim do que ao dinheiro, do que ao fino ouro. Por que ela fala isso? Porque a partir do momento que nós adquirimos sabedoria, nós nos tornamos pessoas sábias, nós vamos adquirir também a riqueza. Só que isso vai ser fruto do trabalho nosso, fruto da nossa inteligência, fruto do conhecimento, fruto das decisões que nós vamos tomar de forma correta, fruto das experiências que nós vamos nos propor a ter e que cada uma delas vai nos dar algum aprendizado, vivência. Só que para isso, a gente tem que estar o tempo todo em movimento. Será que é por isso a gente cai nas propostas, nas coisas que vêm prometendo mundos e fundos e a gente simplesmente ignora essa questão da sabedoria? Porque a gente tem que estar todo o tempo em movimento, indo em direção a ela, prestando atenção. Será que é isso que nos faz acreditar em qualquer coisa que nos parece? E ela continua: eu, a sabedoria, sou amiga da prudência. Possuo uma ciência profunda. O temor do Senhor é o ódio ao mal. Orgulho, arrogância, caminho perverso, boca mentirosa, eis o que eu detesto. Meu conselho é o bom êxito, minha inteligência, minha força. Por mim reinam os reis e os legisladores decretam a justiça. Por mim governam os magistrados e os magnatas regem a terra. Amo aos que me amam. Quem me procura, encontra-me. Comigo estão a riqueza, a glória, os bens duráveis e a justiça. Ela está falando exatamente aquilo que a gente acabou de dizer. Não busque o ouro e a prata. Busque a sabedoria, porque através da sabedoria você vai possuir riqueza, glória, os bens duráveis, justiça. Através da sabedoria, os governantes governam, tomam decisões importantes,
decisões de justiça, decisões que vão levar todo um povo a caminho de vida. Porque ela fala diversas vezes, aquele governante que não possui sabedoria, todo o povo geme. E aí ela continua: mais precioso que o mais fino ouro é o meu fruto. Meu produto tem mais valor que a mais fina prata. Siga o caminho da justiça por meio da senda da equidade. Deixo os meus haveres para os que me amam e acumulo seus tesouros. Olha isso. O Senhor me criou como primícias de suas obras, desde o princípio, antes do começo da terra. Desde a eternidade fui formada, antes de suas obras dos templos antigos. Ainda não havia abismo quando fui concebida, e ainda as fontes das águas não tinham brotado. Antes que assentados fossem os montes, antes dos outreiros fui dada à luz. Antes que fossem feitos terras e campos e os primeiros elementos de poeira do mundo, quando ele preparava os céus, ali estava eu. Quando traçou o horizonte na superfície do abismo, quando firmou as nuvens no alto, quando dominou as fontes do abismo, quando impôs regras ao mar, para que suas águas não transpusessem os limites, quando assentou os fundamentos da terra, junto a ele estava eu, como artífice, buscando todo o tempo diante dele, brincando todo o tempo diante dele, brincando sobre o globo de sua terra, achando as minhas delícias junto aos seus filhos dos homens. E agora, meus filhos, escutai-me. Feliz aqueles que guardam os meus caminhos. Ouvi a minha instrução, para ser de sábios, não a rejeiteis. Ou seja, ela está falando aqui que quando Deus criou tudo, quando criou a terra, quando criou os mares, quando ele começou a fazer a criação, a sabedoria já existia. Mas como assim, Renata? Já existia, porque Deus é sábio, né? Ela é uma das primícias. Ela estava lá no princípio de tudo, lá no princípio, ela já existia. Feliz o homem que me ouve e que vela todos os dias à minha porta e guarda os umbrais de minha casa, pois quem me acha encontra a vida e alcança favor do Senhor. Gente, quem encontra sabedoria encontra vida e encontra o favor de Deus. O favor de Deus, gente, quando você está fazendo qualquer coisa, qualquer atividade, indo em direção ao seu alvo, à sua meta, se você alcança o favor de Deus, não tem como dar errado. E a velocidade com que você vai é absurda. O favor de Deus é semelhante a um vento, quando você está navegando, e esse vento vem justo para te impulsionar com a sua meta. Você já viu quando você pega um vento contrário? Como que você se esforça? Como que é pesado? O favor de Deus é semelhante a um vento, exatamente na direção para onde você está indo. Porque ele te impulsiona, te faz chegar mais rápido. E aí ela fala: pois quem me acha encontra vida e alcança o favor do Senhor. Mas quem me ofende prejudica a si mesmo, e quem me odeia ama a morte. Então, eu não sei quanto a vocês, mas eu levanto e venho aqui todos os dias e eu, na presença do Senhor, eu me coloco e diariamente eu peço a Ele que me dê clareza, que me dê inteligência
e que eu possa, a cada versículo lido, extrair o melhor e extrair exatamente aonde é que Ele quer me levar, por qual caminho caminhar, extrair a sabedoria mesmo, para que durante o dia eu possa aplicar cada ensinamento desse. Essa é a minha meta, meu alvo, cada vez mais me tornar uma pessoa sábia, uma pessoa que toma as decisões com mais segurança. É muito ruim você tomar uma decisão e o seu coração continuar em dúvida. Será que mesmo que era o melhor? Será mesmo que o caminho é esse? Quando a gente toma uma decisão munida da sabedoria, não existe isso. Não existe esse desperdício de energia. Você decidiu e pronto. Então, eu tenho vivido cada dia observando e buscando exatamente ser mais sábia, discernir melhor, ter conhecimento, aplicar o conhecimento. E é o meu convite para cada um de vocês. Lembrando que a promessa é que você tenha uma vida plena, uma vida mais leve. Não é que não vai ter obstáculos na vida, de forma alguma. Mas, através dos obstáculos, quem está num caminho de busca à sabedoria sabe que cada um deles vai te levar para um próximo nível. Né? A vida é como se fosse um jogo, gente. Ela é cheia de fases. Ela é cheia de ciclos. E se nós não decidirmos mudar de fase e estar em constante mover para que possamos mudar de ciclo, qual sentido tem de a gente passar uma vida toda como se a gente fosse uma criança, não evoluir e não avançar absolutamente nada no jogo? Entende? Então, a minha proposta para vocês hoje é exatamente essa. Que vocês busquem, que procurem, né? Por isso, todos os dias eu falo, lê o capítulo sozinho, pede ao Senhor para te iluminar, para ver qual o versículo que faz mais sentido para você, ore junto desse versículo durante o dia, para que você realmente consiga ter uma vida mais leve, consiga dia a dia tomar suas decisões com o coração tranquilo, com a certeza de que aquela decisão realmente foi a melhor. E por mais que você tome decisão que te leve a perder, não existe perder. Na vida, a gente ganha ou aprende sempre. Então, pensa a respeito de tudo isso que nós conversamos hoje e reflita se não vale a pena sermos realmente criaturas totalmente conectadas e íntimas ao nosso Criador e que dia a dia buscamos cada vez mais ser parecidos com Ele. Porque é exatamente esse o código. Deus é sábio. A sabedoria já existia, porque Deus é a sabedoria personificada. E que nós somos imagem e semelhança do Deus vivo. Então não faz sentido. Como assim nós somos imagem e semelhança de Deus, mas não somos pessoas sábias e não buscamos ser sábios? Uma coisa não combina com a outra. Então, o meu convite para você hoje é exatamente esse. Que você se empenhe em cada vez mais se tornar uma pessoa sábia. Porque com isso,
vão ver glória, vão ver riqueza. Essas são as promessas dela para nós, tá? Um lindo e abençoado dia. Que Deus te abençoe. Comenta, compartilha, se você gosta desse momento, se faz sentido para você, né? Que isso possa crescer, esse movimento. E neste dia eu desejo que seja o melhor os dias da sua vida, que você possa tomar decisões assertivas, porque cada vez que a gente decide algo assertivo, cada vez mais que nós somos bem-sucedidos naquilo que fazemos, nós nos tornamos pessoas mais confiantes. Porque você, eu, cada um de nós, somos capazes de ser o nosso melhor. E cada dia que passa, sermos a melhor versão de nós mesmos. É para isso. É disso que se trata o jogo. Cada dia que passa, ser a melhor versão de nós mesmos. Não ter compromisso com o erro. Pedir perdão, ressignificar e resolver tudo o que tiver que ser resolvido. Mas sempre com o olhar voltado à sabedoria, a tornar-se pessoas sábias. Tá bom? Um beijo grande e até amanhã, se Deus quiser.